Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril e nós vamos falar do Bahia, né? O time do Bahia que tem aí um início já duríssimo, né? Na Taça Libertadores, fase de grupos e vai jogar contra o Internacional. É sobre isso que a gente vai falar, né? Vamos dar uma olhadinha lá do lado de lá, como é que tá o Internacional. Vamos ver, tem desfalque no Inter. E ainda vamos falar do nosso Bahia, é claro, né? Mas antes, aquele nosso jabazinho básico, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar lá no topo, ajude a gente a chegar entre os grandes, ative o sininho das notificações e, claro, deixe o like para ajudar. Partiu pra gente falar de Bahia, partiu pra gente falar de Internacional, valeu? Vamos lá, time do Internacional jogou no sábado, né? O time do Internacional jogou aí no sábado contra a equipe do Flamengo, jogão aí, jogo duro, né? E terminou com um empate. Então, ninguém venceu, Flamengo não venceu, Inter não venceu, mas o Inter ganhou um probleminha, aliás, um problemão para eles, né? Rocher passa por cirurgia e vira desfalque no Inter. Tá aqui notícia do GE. Esse aqui é o lance aí, né? O momento em que o goleiro acaba defendendo a bola aí se machuca, né? Ele machucou um dos metatarsos aqui da mão e vai desfalcar aí a equipe do Internacional por um bom tempo, né? O problema aconteceu no jogo, aconteceu na estreia do Inter contra o Flamengo e o jogador já foi submetido a uma cirurgia, né, na noite do domingo em Porto Alegre, tá? O goleiro uruguaio aí, o Rocher, que atuou apenas por 45 minutos, né, quando sofreu aí uma pancada na mão esquerda, né, e segundo a imprensa, o Inter não divulgou o tempo de recuperação aí da cirurgia. Então, para o Internacional é um desfalque aí, o goleiro Rocher, né? Então, Internacional sem o seu goleiro número 1, beleza? Então, o Inter já vem com um desfalque aí já não é problema não, né? No mais aí, no dia de hoje, na terça-feira, a equipe do Inter fez, né, trabalhos técnicos como eles anunciam aqui no Twitter do próprio clube. Então, segue preparação para a Libertadores. Terça foi de trabalho técnicos e táticos no gramado do CT. Além disso, né, desses trabalhos técnicos e táticos, a equipe do Inter ela fez aí um trabalho também de finalizações, ou seja, né, mais ou menos a mesma linha do que o Bahia faz, tá? Então, time do Inter treinando técnico e tático. Só para a gente finalizar aí, né, a parte que a gente está falando do Internacional. Vamos ver só um pouquinho do que é comentado na imprensa gaúcha, né? O que é a imprensa gaúcha, os comentaristas do GE, o que eles falam aí sobre esse confronto, né? O que é falado sobre esse possível jogo, né? Se o time está melhor, se não está. Então, vamos acompanhar aqui o que o pessoal do GE lá do Rio Grande do Sul, o que eles falam. Vamos ver. O grupo do Inter não se mostra dos mais simples, bem pelo contrário. Então, cada jogo é crucial. E uma estreia fora de casa, né? Assim como foi no Brasileirão também, mas agora num outro campeonato. O Bahia também é um time que tem muitas valências. O que dá para esperar dessa estreia? Um jogo fora de casa, até mesmo de time, embora a gente já tenha uma base de time. O que a gente pode projetar desse jogo na Fonte Nova na quinta-feira? Pode começar, Tomás. Gabriel, o Bahia vai estar extremamente empolgado, né, por voltar para uma Libertadores depois de tantos anos, né?
seja, isso aí já deixa, né, confiança maior, né? Rogério, que conhece muito bem a Libertadores, né? Inclusive já enfrentou o Inter e perdeu em 2, né? Mas sabe muito bem como se joga esse torneio, vai tentar botar na cabeça do grupo, né, a importância de como entrar, o que fazer, como se portar, os momentos diferentes que a partida traz, e o ambiente também da Libertadores sempre é diferente, né? A força local sempre tem impacto no jogo. O Inter vai precisar entender tudo isso aí. Eu acredito que o Inter pode até aproveitar, porque eu vejo a defesa do Bahia com algumas dificuldades e, bom, o Roger conhece bem, né? E acredito que ele vai estudar ainda mais, esmiuçar tudo que o Bahia tem, tanto de virtude quanto de fragilidade, para aproveitar. Mas eu vejo que o Inter, nesse momento que ele tem, né, nesse time que mostra já estofo, um time que se entende, que a gente até falou das estratégias que o Roger pode criar, que ele consiga enfrentar esse jogo por tudo que ele apresenta, mas que ele consiga manter o embalo e trazer um bom resultado, nem que seja pelo menos um empate da Fonte Nova, né, para ter uma boa largada nessa Libertadores. Tá aí, né? Vocês viram aí o pessoal comentando lá do GE Internacional. Não tem muito, não estão pensando no Inter como favorito, né? Apesar do Inter vir aí de uma sequência boa, né? E de um bom trabalho do Inter com o Roger, né? Mas o pessoal não está dando o Inter como favorito, não. E muito pelo contrário, né? Falam do Bahia aí, falam do Bahia como sendo um time que jogando em casa tem pouco. E é sobre isso, né? Então a gente viu o que a imprensa falou. Já que eles falaram do Bahia, a gente já viu. Fizeram treino técnico, treino tático, e a imprensa não tá tão confiante, não. Pensam o quê? Tentar trazer um bom resultado, ou seja, beliscar um empatezinho. Lembrando, né, o último jogo do Inter nessa fase de grupos é lá e é contra o Bahia. Então, a imprensa deles não está muito confiante. E se a imprensa gaúcha, né, os comentaristas lá, eles não estão muito confiantes do lado de cá, né, do lado do Bahia, ó, meu brother, tá aqui, ó, mais de 40 mil ingressos. Então, o que acontece é o seguinte, vai ser Caldeirão, casa cheia, tá? E aí é o seguinte, é o primeiro jogo, né, enquanto o pessoal, vocês viram ali, eles lembram que o Rogério Ceni perdeu das vezes que encontrou a equipe do Internacional. Eu me lembro, né, que o Bahia, quando jogou contra o Internacional, nós fomos campeões brasileiros e, claro, né, nós só não passamos na Libertadores porque teve um juiz que simplesmente deixou aquela partida acontecer. O gramado da Fonte Nova na época não tinha condições nenhuma em 1989, não tinha condições nenhuma de ter um futebol, mas o juiz jogou assim mesmo e o Bahia acabou aí não fazendo o seu resultado, né? Enquanto durante o Brasileirão o Bahia conseguiu fazer um resultado e buscar um empate lá no Beira-Rio, na Libertadores o juiz simplesmente não deixou isso. Deixou o Bahia jogar no pasto. Mas aí a gente pode mostrar isso no outro momento, tá? Então, ó, tá aqui, viu? 40 mil pessoas para ver o Pioneiro, para ver o Bahia. É isso aí, casa cheia, 40 mil pessoas. A expectativa é que até o jogo tenha mais que isso, né? Muito mais que isso aí, beleza? E aí, né? Falando sobre o nosso esquadrão, já embalando aí a sequência. O time do Bahia se reapresentou no dia de hoje e o foco do Bahia é o Internacional. Depois da estreia no domingo, né, onde o Bahia aí teve aquele jogo polêmico, a arbitragem que não foi das melhores, vacilo do nosso capitão, mas aí agora são águas passadas. No dia 1º de abril a gente começa agora, ó,
a pensar no Internacional, primeiro jogo da fase de grupos, né? Competição que o Bahia não entra na fase de grupos há mais de 35 anos e que a gente almeja pelo menos chegar mais lá à frente, né? Então, o time do Bahia fez aí um treinamento técnico também, da mesma forma que o Inter, né? Treinamento técnico no campo ampliado e no final desse treinamento o Bahia fez um treino de finalizações. Então é algo bem parecido aí, né? Se a gente pensar, bem parecido com o que o Inter fez. Eu mostrei para vocês, o Inter divulgou que fez um treinamento de finalizações, o Bahia também fez um treinamento de finalização, tá? Só que aí tem um detalhe, o Inter, a gente viu, tem a baixa do goleiro, né? O Rocher, que acabou fraturando na mão esquerda, não vai jogar. O Bahia tem uma baixa, o Bahia ainda tem o meio-campista Michel Araújo, que segue em tratamento. Tudo bem, Michel é reserva, nós temos outras opções para atuar do lado, né? Atuar na posição do Michel, mas a gente fica sem um jogador aí. No mais, o time do Bahia, por enquanto, 100%, né? Todos os jogadores estão, em princípio, disponíveis para o Rogério Ceni utilizar nessa quinta-feira, beleza? Hoje, dia de treino técnico, trabalho físico, né? Treino aí para começar. Quarta-feira é o último treino, então o Bahia só treinou na terça, vai treinar na quarta e jogo na quinta-feira, beleza? Para a gente finalizar esse nosso giro, né? Para a gente finalizar esse nosso giro de notícias, o que aconteceu no Bahia e aquela nossa olhadinha, espiadinha básica no Inter, né? Hoje foi o dia, de entrevista coletiva e quem falou, a imprensa, né? Quem respondeu as perguntas foi o nosso lateral Gilberto que fez um golaço, né? Ali aquela jogada pornográfica do Luciano Juba, dando um passe ali sob medida, açucarado, para o nosso lateral simplesmente chegar de cabeça e brocar a equipe do Corinthians. A pena, né, essa brocança não ter dado os 3 pontos, mas garantiu que o Bahia não perdeu. Então, vamos ver aqui o que é que o Gilberto falou à imprensa, né? O pessoal perguntou do gol, perguntou sobre o jogo na quinta-feira. Vamos acompanhar aqui, vamos ver o que é que o nosso Gilberto falou. Entrevista coletiva com o lateral Gilberto. Gilberto, a pergunta de Nilson Luiz e Adelso Góes. Gilberto, daqui para frente o nível vai subir bastante dos adversários. Como conciliar a parte física e mental com tantos jogos importantes? Você acha que sua forma física já está ideal? Com certeza, a gente sabe que daqui pra frente o nível só tem a subir. Já tivemos a prova agora no último jogo contra o Corinthians, agora vamos pegar um forte Internacional. Então a gente já conversou sobre isso desde o início da pré-temporada, que seria um ano diferente talvez para a carreira de muitos. São muitos jogos, pouco intervalo de descanso, mas a gente já tem isso em mente, já estamos preparados para isso. Agora é cuidar o máximo possível, dentro e fora de campo, para poder reagir bem a essa sequência de jogos. Pergunta de João Luiz, Sival Andes e Reginaldo Lima. Gilberto, bom dia. Um jogo de estreia na fase de grupos da Libertadores. Qual a expectativa que vocês têm para essa fase? O que o torcedor pode esperar do Bahia na quinta-feira? Acho que a expectativa é muito grande, né? Não só pra gente, mas pro torcedor. A gente sai em vantagem porque a gente já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores, então a gente já sentiu um pouco do clima da Libertadores. Sabemos como é difícil, mas sabemos que temos total potencial de sair com um triunfo, e a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante, como sempre foi, e vamos mentalmente forte para fazer um grande jogo. Gabriele Gomes e Marcelo Góes, titular e o primeiro gol marcado da temporada. O como isso pode servir de motivação para o jogo da Libertadores e como está seu sentimento para essa estreia? Muito feliz por ter marcado esse gol. É um gol muito importante para mim, porque foi meu primeiro na Fonte Nova. Pude sentir de perto como é marcar um gol com a vibração da torcida. Fico muito feliz e tenho iniciado os jogos, isso para mim é importante. Mas sempre pensar à frente, o próximo jogo é sempre o mais importante, sabemos disso. E é isso que a gente tem em mente agora, fazer um grande jogo na quinta-feira. A pergunta de Manuel Nascimento Pititinga e de Marcelo Ramos é: Gilberto, você veio a grande fase esse ano e retomou a titularidade na lateral direita, mesmo com um grande concorrente ao lado. Ao que você acredita essa sua evolução técnica e se você acha que o gol lhe credencia ser titular absoluto?
Cara, acho que essa evolução eu dedico muito a meu poder de resiliência. Ano passado eu trabalhei bastante isso. Estive fora por alguns jogos, mas sabia que meu concorrente era muito bom, então a única forma de eu ter mais oportunidades era trabalhando. Trabalhei muito e no tempo que eu não estava jogando eu pude aumentar meus níveis de força. Acho que isso me ajudou muito. Ouvi bem o que a comissão tinha para me dizer sobre o que eu poderia melhorar e acho que eu estou colhendo os frutos hoje. Eu sei que aqui ninguém tem cadeira cativa, ainda mais na minha posição que eu tenho um grande concorrente, então é continuar trabalhando forte, com muito foco para continuar mantendo o máximo de jogos possível. A última pergunta é de Michael Douglas. Gilberto, no último jogo você marcou seu primeiro gol com o camisa do Bahia na temporada com um passe de Luciano Juba. E obviamente a liberdade ofensiva entre vocês dois foi algo de destaque na jogada. Como você avalia essa parceria através desse estilo de jogo que os laterais têm tanta liberdade? Eu já conheço muito bem o Juba, né? É um jogador de muita qualidade. Quando eu vi ele carregando a bola pra linha de fundo, eu sabia que ele ia ter a chance de cruzar ali. E ele tem um aproveitamento muito bom no cruzamento. Quando eu vi a oportunidade no espaço vazio, eu acreditei na jogada até o fim. E ele conseguiu cruzar a bola perfeita e eu pude fazer esse gol. Então eu dou o maior mérito para ele, porque foi uma grande jogada. E agora seguimos assim, acreditar até o fim, brigar muito e, se Deus quiser, sair com esse triunfo no próximo jogo. Aí, né? Tá aí, entrevista do Gilberto. Ponto importante, né? Eu achei bem importante ele falar a questão da resiliência, né? O Gilberto chegou com status para ser titular, acabou aí perdendo aquela boa fase, foi, né, superado pelo Santiago e agora tem a opção, tem a oportunidade de retorna ao elenco e retorna jogando no mais alto nível, né? Principalmente nesse Bahia que tem ali, vão ter duas competições importantes. A gente tem a Libertadores, nós temos ainda a Copa do Brasil, nós temos a Copa do Nordeste, né? E nós temos o Brasileirão. Então a gente tem muita competição e como o Gilberto falou, né? Competição quarta, meio de semana, domingo, né? Quarta, sábado, quarta, domingo, domingo, segunda, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Então é muito jogo e o Bahia tem um elenco forte, está provando isso aí, né? Vamos ter torcida e aí agora a gente acredita e o interessante é o seguinte, né? Com essa boa fase do Gilberto, com a boa fase do Juba, você imagina, ó, a cabeça do Rogério Ceni, né? Como é que ele vai colocar, por exemplo, o Gabriel Xavier para jogar? Ele vai botar o Gabriel Xavier na vaga do jogo, do Juba ou do Gilberto? Ele já tem um problema com o Santiago Arias, né? Pra você colocar o Arias para jogar, imagina, tem que tirar um desses dois. Já é algo bem complicado para ele, mas é bom, né? Ele tem essas opções aí. Tá aí, falou o nosso Gilberto, lateral direito. E aí, galera, a gente encerra por hoje, né? Olhamos lá o Inter, vimos um pouquinho da entrevista coletiva e vimos o Bahia. Tá, Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, lembre-se de sentar o dedo no like, valeu? Um abraço e eu já fui, papá!